Muito bom dia, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, queridas irmãs em Cristo, amigas, todos vocês que fazem parte do meu Facebook e que também podem fazer parte do meu canal lá no YouTube. Por gentileza, se você quiser e puder acessar lá o meu canal no YouTube, @Edinaldo Alves dos Santos 8751. Então lá você vai encontrar vários vídeos, sermões de 30, 20, 40 minutos sobre a verdade de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre as doutrinas cristãs. E, meus queridos, hoje, terça-feira, nesta manhã, quero vos falar sobre o preterismo. O que é o preterismo? É uma escola ou uma corrente de pessoas ou teólogos que seguem essa doutrina herética, conforme eu pude apurar. Porque o preterismo, ele tem três correntes. O preterismo completo, onde eles afirmam que todas as profecias do Apocalipse já foram confirmadas, já aconteceram, né? Não vai mais acontecer. Onde a ressurreição dos mortos já aconteceram, onde o milênio já aconteceu, onde Jesus Cristo já veio, né? Porque eles acreditam que Jesus Cristo não virá em corpo, como afirmaram os anjos. Este mesmo Jesus, ou este varão que vocês estão vindo assuntar aos céus, ele virá assim no seu corpo. Então, eles querem provar que Jesus Cristo já veio. Ora, Jesus Cristo já veio várias vezes no Pentecoste espiritualmente. Jesus também já veio em muitos avivamentos, né, de Bunyan, de John Wesley e tantos outros, na Inglaterra, no México, na Espanha. Então, a Bíblia prova que há muitas vindas espirituais do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que a manifestação do Espírito é dada a cada um, né? O Espírito se manifesta para um fim proveitoso, ou seja, quando o Espírito se manifesta a mim, quando ele fala através da minha boca, dos meus lábios, então é uma vinda espiritual do Senhor Jesus, porque as palavras que eu profiro não são minhas, mas do Senhor Jesus, aquilo que está na Bíblia. E a palavra de Deus nos afirma que tudo aquilo que foi revelado pertence a nós e aos nossos filhos, mas aquelas coisas que estão ocultas pertencem a Deus. O próprio Jesus vai dizer, quando os discípulos perguntaram sobre a sua volta, quando se daria a volta, a destruição do templo, que se deu no ano 70 depois de Cristo, ele disse, olha, não convém a vós saber os tempos, né, os eventos, mas somente a Deus, nem os anjos. Então, meus queridos, eu quero começar lendo Jeremias capítulo 15, aliás, Jeremias capítulo 17, quando o Jeremias fala a respeito da sabedoria que vem de cima. Aquilo que Tiago também vai dizer, quem quer sabedoria, peça a Deus que a todos dá. E toda boa dádiva e dom perfeito vem do Pai das luzes, de Deus, de Jesus Cristo. Então toda sabedoria vem de Deus, não vem do homem, o homem não sabe nada. Então Jeremias vai dizer, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem
e faz do seu braço, né? E faz o seu braço, ou faz da sua carne o seu braço. Maldito o homem que confia na profecia, na sabedoria do homem, e faz da sua carne o seu braço. Porque o meu braço é que move, é que dá força. O que faz dele, em outra versão, diz: e maldito o homem que confia no homem e faz dele, né, a sua esperança, e coloca nele a sua esperança. A nossa esperança tem que ser colocada em Jesus Cristo, em Deus, no Espírito Santo, que é uma só pessoa, não são três pessoas. É um único Deus, agindo de três modos, de três maneiras. Então ele diz: porque será como a tamargueira no deserto não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável, né? Então ele diz: bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Então a minha esperança não está em homens, em pastores, em pregadores, em teólogos. É claro que eu leio todos eles e faço uma pesquisa, uma exegese, mas não coloco neles a minha confiança. Eu apenas pego as suas ideias, né, os seus pensamentos, e coloco em frente à Bíblia, para justamente ver o peso de um e de outro. Então, Pedro, é outro texto que eu quero deixar para você, mas vou deixar o exemplo do Apocalipse, no capítulo 3, da igreja de Tiatira, onde existia uma mulher que se dizia pastora, profetisa, e que ensinava heresia aos crentes. Então Pedro diz aqui na sua segunda carta, que no capítulo 3, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, ele diz assim: amado, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais eu desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e mandamentos do Senhor Jesus e Salvador mediante os apóstolos. Então Pedro nos exorta, nos faz lembrar aqui que nós devemos ler os profetas, os salmos, a palavra de Deus. Porque é a verdade, como Jesus diz: Pai, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então Pedro diz: eu quero lembrar vocês das palavras ditas pelos profetas e pelos apóstolos, sabendo primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Escarnecedores. Queridos, desde a época de Lutero, quando houve a reforma protestante, que começaram a aparecer os escarnecedores. Lutero era um monge católico e quando leu a Bíblia por completo, ele descobriu a verdade e, como Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, Lutero apregoou aquelas teses e então muitos escarnecedores começaram a refutar o que Lutero pregou, o que Lutero expôs, né? Então os preteristas, pessoas dizem assim: eu sou um preterista, como se isso fosse uma grande vantagem. Põe a confiança no nome. Você sabe quem foi o pai do preterismo? Foi, segundo o que eu pude apurar, o pai do preterismo, embora não exista apenas um pai, mas muitos foram aqueles que adotaram o preterismo completo, outros adotaram o preterismo parcial, né? Então, Luís de Alcântara
Alcântara, no século XVII, nos anos de 1554, 1549 a 1600, ele expôs essa teoria do preterismo completo, que é a crença no cumprimento de todas as profecias, ou seja, ele refutou a Bíblia, ele refutou as profecias da palavra de Deus, tudo aquilo que está escrito, que Pedro está dizendo aqui. Muitos escarnecedores virão, né, andando segundo as suas próprias concupiscências, os seus desejos, dizendo, olha, onde está a promessa da vinda de Deus? Porque desde que os nossos pais dormiram, tudo permanece do mesmo jeito. Então Pedro diz, voluntariamente eles ignoram isto, que pela palavra de Deus, né, já desde a antiguidade existiu céus e terra, e foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Questão de Noé, do dilúvio, pelas quais pereceu o mundo, então coberto por água no dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, estão reservados como tesouro para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios pecadores. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda da sua promessa, ainda que alguns a tenham como tardia, mas Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, repentinamente, né? Então Pedro vai desenvolver toda essa questão, né, do fim do mundo. E muitos são aqueles que dizem, não, isso aí já passou, já aconteceu no ano 70. E nós temos irmãos dentro das igrejas que são, como é que se diz, amantes dessas coisas ocultas. Então eles têm fetiche por coisas ocultas, adoram discutir. Então são pessoas cheias de, como diz Paulo, de porfia. São pessoas que executam porfia dentro da igreja. São pessoas cheias de emulações, né? Vá lá no dicionário e procure saber o que é emulação. Então, querido, o preterismo completo é aquele que diz que todas as profecias, a ressurreição já aconteceu, o milênio já aconteceu, Jesus Cristo já veio, Jesus Cristo não virá mais, nós não veremos com os nossos próprios olhos a Jesus Cristo, né? Ou seja, está refutando a profecia bíblica, a palavra de Deus, que diz, todo olho o verá. Até aqueles que o trespassaram o verão. E Apocalipse 21 diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele será o vosso Deus e vocês serão o povo dele, ou seja, Jesus Cristo habitará conosco, não só espiritualmente, hoje ele habita espiritualmente, mas ele habitará corporalmente comigo, com todos os salvos, com todos os remidos. Ele será o nosso pastor, como diz o salmista, nós somos ovelha do seu pastoreio, né? Fomos salvos, regenerados, fomos santificados. Então, do que adianta Jesus Cristo ter vindo ao mundo como homem, morreu, ressuscitou, e ele não vai voltar, e nós não vamos vê-lo? Então não tem nenhuma coerência bíblica. Então esse Luís de Alcântara, que era um jesuíta, olha só, ele era um jesuíta espanhol, né? E então apregou essa teoria, é uma teoria, irmão. Não é uma verdade, é uma teoria. Assim como a teoria de Darwin, que o homem veio do macaco. É uma teoria que já caiu por terra.
Então essa teoria de Luiz de Alcântara, e que também foi de Hugo Grosso. Hugo Grosso, quem foi Hugo Grosso? Hugo Grosso foi um teólogo protestante, também no século XVII, que adotou o preterismo parcial. Veja que já há uma divergência. Enquanto Alcântara apregou um preterismo total, Hugo Grosso pregou um preterismo parcial. Ele não adotou a plenitude do preterismo de Alcântara. E houveram outros, R.C. Sproul, né, também um teólogo, né, que adotou o preterismo parcial na tentativa de encontrar um ponto de união entre católicos e protestantes. Porque havia, por exemplo, os protestantes foram aqueles que adotaram a doutrina de Lutero e começou uma briga. E houve muitas mortes entre os católicos e os protestantes, né? Então, esse Sproul, na tentativa de encontrar um elo, um ponto de união entre crentes e católicos, entre protestantes e católicos, ele adotou uma posição parcial e não total, né? Então, houve outros como Gary DeMar, Kenneth Lentre, Henry Hanegraaff. Então, muitos adotaram o preterismo parcial, outros adotaram o preterismo total, outros já inventaram o preterismo pleno. Então você vê que é uma doutrina herética. O preterismo é uma doutrina herética. É uma falsa doutrina. Porque a falsa doutrina, querido, é aquela que diverge da verdade de Deus, daquilo que foi revelado, daquilo que foi dito por Jesus Cristo. Então, quando um crente diverge, quando um crente começa a pregoar emulações, porfia dentro da igreja, ele passa a ser um herege. Aí o cara abre a boca e diz, eu sou um preterista, ou enche o peito para dizer, eu sou um preterista. Eu não sou luterano, eu não sou calvinista, eu não sou agostiniano, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. Então eu adoto aquilo que Jesus Cristo me diz na sua palavra, aquilo que foi revelado, né? Então, meus queridos, como Jeremias dito, maldito é o homem que acredita no homem e que põe no homem a sua confiança e que põe no homem a sua esperança, né? Então, eu sou Hernando Dias Lopes. Hernando Dias Lopes está com a verdade. Não. Por que eu vou colocar minha confiança em Hernando Dias Lopes? Ele é homem como eu, é pecador como eu. Ele pode ser mais sábio, né? Tem doutorado, claro. É formado em faculdades, claro. Mas não vou colocar nele a minha confiança. A minha esperança não está em Calvino, em Lutero. A minha esperança não está em Hernando Dias Lopes, em Augusto Nicodemos. Então a minha esperança não está no homem. A minha esperança está no Senhor, como o salmista dizia. Assim como a corça anseia por água, a minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma tem sede de ti, Senhor. Então eu ponho a minha confiança no Senhor, no Espírito Santo. Então, meu querido, eu quero trazer a esta luz Apocalipse capítulo 2, quando
João escreve a carta à igreja de Tiatira. Ele diz assim: ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao latão reluzento. Eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua fé, eu conheço a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então há um elogio completo aqui à igreja de Tiatira, né? As obras, o serviço, a fé, né? Mas há uma refutação, há uma exortação. Jesus vai dizer: mas eu tenho contra ti que toleras Jezabel, uma mulher que se diz profetiza e ensina e engana os meus servos. Então, meu querido, por que eu vou acreditar num pastor que fala um monte de heresia e que diz que é preterista porque tudo já aconteceu e que você tem que dar o dinheiro e que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo? Eu não ponho minha confiança no homem. Em homem nenhum, nem no meu pai, né? Que já está lá no céu. A minha confiança está no Senhor. Então Deus disse: eu conheço a tua fé, o teu trabalho, a tua obra, e que agora você tem trabalhado mais do que antes, né? Você tem feito coisas melhores do que antes, mas eu tenho contra você é que você tolera essas pessoas, você põe a confiança nessa mulher Jezabel, que se diz profeta, e não é falsa, é mentirosa. Porque ela ensina coisas ocultas, coisas de Satanás. E a palavra de Deus diz que o ocultismo é pecado. Nós não devemos praticar ou executar essa prática de consultar os mortos, de consultar a Satanás. Deus disse ao povo de Israel: não há Deus em Israel? Por que vocês consultam os mortos? Por que o rei Saul consultou aquela feiticeira de Endor? E Deus tirou, riscou o seu nome do livro da vida, porque ele colocou a confiança na feiticeira, naquela mulher, nos mortos. Deixou de confiar em Deus, que é todo-poderoso, que é criador dos céus e da terra, que é o meu Senhor, que me fez, que me criou, né? E que depois condescendeu e que se fez homem e que habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Então por que eu vou botar a minha confiança em Luiz Alcântara, em Hugo Gross, em Sproul, né? Nesses preteristas, o Hank, Hanegraaff, Gary Demer e tantos outros preteristas. Ah, mas ele é estudioso, um teólogo, que conversa, é homem, é falho, né? Então ensina a heresia. O preterismo pleno é uma heresia, é uma doutrina falsa, querido. E muitos são aqueles que têm um fetiche por essas coisas ocultas, por profecias, né? Jesus disse: olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que há de comer, contentai-vos, né? Basta cada dia o seu mal. Então, Jesus nos ensina para estarmos vigilantes, esperando a qualquer dia a sua volta. Não interessa, querido. Ah, o mundo não vai se acabar com fogo, como Pedro está dizendo, porque Pedro diz que os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo e destruição. Mas os preteristas dizem: não, isso aí não vai acontecer, isso é uma mentira, uma heresia. Heresia é o que eles pregam. O que está na Bíblia é a verdade. Jesus Cristo diz: eis que venho sem demora. O que tu tens, guarda, meu querido. O que tu tens, guarda. Não fica atrás de conversa de homem, de profecia de homem, né? Maldito é o homem que confia no homem e que coloca nele a sua confiança. Então Deus, Jesus Cristo, diz aqui aos crentes de Tiatira: olha,
Eu tenho contra você que você está dando muito ouvido a Jezabel, essa falsa profetisa. Porque ela ensina coisas de Satanás. Ela ensina que vocês podem comer comida sacrificada a ídolos, né? Ela ensina idolatria, que você deve amar o dinheiro. Amar o dinheiro é idolatria. Jesus Cristo, ninguém pode servir a dois senhores. Aquele que amar mais aos seus filhos do que a mim, não é digno de mim. Então, se você coloca os seus filhos acima de Jesus Cristo, você não é digno de Jesus. Aquele que colocar o seu pai ou a sua mãe acima de mim, não é digno de mim. Então, eu não posso colocar meu pai e minha mãe acima de Jesus Cristo. Primeiro Jesus Cristo, segundo meus pais. Primeiro Jesus Cristo, depois meus filhos. Primeiro Jesus Cristo, depois a minha esposa. Ou o seu marido, no caso, se você é mulher. Então, primeiro é Jesus Cristo. Ele tem que ter a primazia em nossas vidas, em nossos corações, queridos. Primeiro Jesus Cristo. Então, a profetisa Jezabel, né, estava ensinando coisas ocultas, coisas de Satanás, coisas que muitos crentes gostam, amam, têm um fetiche, têm uma atração por Satanás. Pessoas que querem saber como é que Satanás age. Pessoas que querem saber onde Satanás está. Olha, fulano está possuído pela pombagira. Olha, fulano está... Aí diz assim, eu tenho o dom do discernimento. Eu sei quem é que está possesso por Satanás. Olha, meu querido. Pessoas que têm esse imã pelas coisas de Satanás. Muito cuidado. Porque Paulo diz que Satanás pode se transformar em anjo de luz e te conduzir para o inferno. Então você pensa que Satanás não tem esse poder de incutir mentira na tua mente? Vai lá em 2 Reis e lê a história de Micaías, o profeta que profetizou contra Acabe. E Josafá disse, não tem outros profetas, porque os profetas de Acabe só profetizavam a favor de Acabe. E Acabe disse, não, tem um tal de Micaías aí, mas ele profetiza contra a minha pessoa. Não gosto dele. E então Josafá manda buscar Micaías e ele disse, eis que vejo o Senhor Todo-Poderoso assentado no seu trono, de um lado direito os seus anjos, do lado esquerdo os anjos de Satanás. E aí saiu um espírito mentiroso dizendo para Deus, olha, eu vou lá. E Deus disse, o que é que você vai fazer lá na terra? Eu vou mentir na boca dos profetas. Você pode entender isso? Ou seja, tem muitos pastores, pregadores, pessoas que se dizem profetas, que são possuídos por Satanás para mentirem. Porque é isso que Satanás faz. Ele é sutil, ele mente na boca destes profetas, né? E começa a pregoar uma doutrina herética. Não, Jesus Cristo já voltou, Jesus Cristo vai voltar. Você está esperando Jesus? Ah, pode esperar deitado que em pé você vai cansar. E Pedro diz, olha, meu querido, não duvide, porque um dia para Deus pode ser 1000 anos, e 1000 anos pode ser um dia, um estalar de dedo. Então não coloque dúvida na palavra de Deus, não coloque dúvida no que está escrito na palavra de Deus, porque Paulo diz, toda a escritura, está lá em 1 Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. E ela não entra em contradição. Os homens é que se contradizem, é que deturpam a palavra de Deus, né? E apregou a mentira, a heresia. Então, o preterismo é uma heresia, é uma doutrina falsa. Porque se não fosse, não existia o preterismo completo, o preterismo parcial e o preterismo pleno. Existem 3 tipos de preterismo. Qual deles você quer? Qual deles? Ou seja, é aquela coisa assim, olha, aqui você tem 3 escolhas boas. Você pode escolher qualquer um deles, né? E aí você acha que está escolhendo uma grande coisa. E está indo de mal a pior, meu querido. Cuidado, guarda o que tu tens, como disse Jesus Cristo. Então, terminando aqui, quando Jesus fala à igreja de Tiatira, ele disse, olha, cuidado, essa mulher ensina mentira.
falsidade, heresia. Eu dei tempo a ela para que se arrependesse, mas ela não se arrependeu. Eis que eu porei ela doente de cama, e sobre todos aqueles que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Então Jesus está dizendo, prostituição aqui, querido, é bom que você entenda que quando Jesus está falando aqui em prostituição, ele não está falando da prostituição do sexo, você se deitar com a prostituta, que também é pecado, mas Jesus está falando da prostituição de deuses, ou seja, a pessoa que adota vários ídolos, ela se prostitui, ela prostitui o seu espírito, porque ela adora vários deuses, ela tem vários ídolos, ela acredita em várias pessoas, ela não acredita em um só Deus, em um único Deus, em um só mediador, mas ela acredita em muitos deuses, né? Então ela acredita no Silas Malafaia, ela acredita no Hernandes Lopes, ela acredita no Augusto Nicodemos, ela acredita no R.R. Soares, ela acredita no Edir Macedo, ela acredita em todo mundo. E deixa de acreditar na palavra de Deus. E coloca em xeque a palavra de Deus. Então, primeiro devemos crer no Senhor Jesus Cristo. Ele disse, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou. Então, temos que ouvir e praticar as palavras. Crer no Senhor Jesus Cristo. Crer na sua palavra. Colocar a nossa esperança somente nele. Porque maldito é o homem que acredita no homem e coloca no homem a sua esperança, a sua confiança. Então, Jesus está dizendo, eu ferirei de morte todas essas pessoas que seguem essas doutrinas heréticas, que seguem Jezabel. E eles saberão que eu sou Deus, eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vocês segundo as vossas obras. Então, cuidado. Se você acredita no homem, Deus vai te dar a paga segundo a sua fé nos homens, segundo a sua crença nos homens, né? Mas eu vos digo a vós, restantes, então veja a bênção que Deus profere para aqueles que colocam a sua esperança, o seu coração somente no Senhor. A todos vocês que não acreditam nessas doutrinas de preterismo, de tribulacionista, ou pós-tribulacionista, para mim não existe escola, isso aí tudo é invenção do homem. Então, ele diz aqui, a todos vocês que não se contaminaram com essa doutrina, que não adotaram essa doutrina, né, e que não conheceram as coisas profundas de Satanás, outra carga não vos porei. Não vos porei outra carga. Mas o que tendes, retendes até que eu venha. Então, meu querido, se você tem fé em Jesus Cristo, espere Jesus Cristo. Se você aguarda a ressurreição, espere Jesus Cristo. Se você aguarda a salvação, espere em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. Toda a nossa confiança, toda a nossa esperança deve ser depositada em Jesus Cristo. Então ele diz aqui, retende, guarda o que tu tens, até que eu venha. Ele pode demorar, mas ele vem. Eu sei que ele vem, querido. Jesus Cristo virá sim, e todo olho verá, né? E ele diz aqui, ao que vencer e guardar estas minhas palavras até a morte, né? Eu lhe darei poder sobre nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, se você tem ouvido para ouvir o Espírito Santo, não endureça o coração, né? Não endureça o coração. E saiba, meu querido, que esse preterismo de Hugo Grotius, né? Vou repetir mais uma vez. O preterismo
é uma doutrina herética ensinada por Luís de Alcântara, o Alcazar, no século XVII. É uma teoria. Foi também divulgada por Hugo Grosso, né? Então, Luís de Alcântara era um jesuíta que quis refutar Lutero. Hugo Grosso, teólogo protestante, adotou já um preterismo parcial, não total, como Luís Alcântara. E aí tiveram outros, como R.C. Sproul, né? E Gary Derman, Kenneth Lencher, Henry Hanegraaff. Então, todos eles adotaram o preterismo parcial, porque divergiram de Luís Alcântara, que era um preterista completo, ou ensinava a doutrina do preterismo completo. Todas as profecias foram cumpridas, tudo se cumpriu, Jesus já voltou, Jesus, não haverá ressurreição dos mortos, os vivos não serão arrebatados, etc. Não haverá novos céus, como dizia um certo irmão, né? Nem vou dizer onde, ele dizia assim, não, nós já estamos vivendo no novos céus e na nova terra. Como, meu querido? Como é que estão vivendo em novos céus e nova terra, se a terra está cheia de mortandade, está cheia de violência, de corrupção? Todo dia morre gente. Na sua cidade aí morre 2, 3 por dia. Aqui em Fortaleza morre 10, 15 por dia. Como nós estamos vivendo no novo céu e na nova terra? Porque Jesus disse, eis que farei nova todas as coisas. Farei novos céus e nova terra, onde habitarão justiça e paz. Então, a nova terra e os novos céus que Jesus trará, não haverá mortandade, porque a morte não existirá mais. Não haverá violência, não haverá pecado, não haverá injustiça, querido, né? Haverá paz, haverá justiça, haverá amor, bondade, longanimidade. Então, para com isso de acreditar no homem, de colocar sua confiança em homem. Coloca a tua confiança em Jesus Cristo. Coloca a tua confiança nas palavras do Senhor. O Senhor Jesus disse a Filipe, não crês que eu e o Pai somos um? Tu não acredita que eu e o Pai, que eu sou Deus? Pois, acredita ao menos nas minhas obras, porque as obras que faço, não sou eu que faço, mas o Pai que está em mim é quem as faz. Então, meu querido, coloca a tua confiança em Jesus Cristo, né? Coloca a tua esperança inteiramente no Senhor. Amém?